Bom dia a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui presente. Eu, antes de entrar no meu tema, já agora será matéria para debate, mas não resisto aqui só a lançar mais uma dúvida relativamente à dúvida final que o Sr. Professor lançou, que tem a ver com esta questão da inconstitucionalidade do título executivo europeu e a sua aplicação a Portugal, que é exatamente a de saber se o princípio que fundamenta a declaração de inconstitucionalidade, que é o facto da execução portuguesa não ser jurisdicional, se aplica à injunção europeia. É uma dúvida, mas poderemos debater, mas eu só estou a referi-lo porque poder-me esquecer e acho que é um tema até interessante e que deve ser objeto de debate. Intervenção do juiz na execução. Eu coloquei aqui este tema ainda com esta pergunta algo provocatória. No fundo, o que eu queria, passados 2 anos de termos um novo Código de Processo Civil e já termos uns 13 anos de uma alteração de paradigma, no fundo é fazer um ponto da situação sobre a situação atual das execuções neste país. Execuções civis. Este é o sumário daquilo que vos trago. No fundo, não quero apenas centrar esta análise numa análise meramente teórica de natureza jurídica, quero também, no fundo, alargar esta reflexão ao contexto funcional, ou seja, ao propósito de existência de uma execução civil, à função que uma execução civil desempenha no nosso ordenamento jurídico, e depois concluir no sentido prático de saber qual é a posição de cada um dos intervenientes principais do sistema no presente, qual é o papel que cada um desempenha ou pode desempenhar, sabendo-se que é uma matéria que está a ser alvo de evoluções quase diárias. E quando digo intervenientes principais, estamos a falar de juízes, estamos a falar de advogados e estamos, evidentemente, a falar de agentes de execução, que são aqui uma peça-chave e a peça que mais tem sido alterada e cujo comportamento mais tem afetado e alterado, no fundo, a dinâmica concreta do que se tem vindo a passar recentemente. Vou tentar alterar aqui isto. O alcance da pergunta, será que ainda temos um processo judicial hoje em dia? Pode parecer uma pergunta meramente teórica. Não o é. Não o é porque tem alcance, como dizia há pouco, tem um alcance teórico, tem um alcance de averiguação de qual é a natureza jurídica deste processo, mas principalmente tem um alcance prático, que é de saber qual é o enquadramento da intervenção jurisdicional e, por consequência, também da intervenção dos advogados, dos mandatários, dos práticos do sistema e qual é a natureza, o enquadramento e os limites da atividade dos agentes de execução. Tem que ser uma análise operativa, neste sentido. É uma análise que não se pode cingir um enquadramento estático da situação presente, mas deve partir também em uma dupla dinâmica, uma dinâmica daquilo que é possível fazer-se e uma dinâmica no sentido de saber para onde caminhamos e para onde queremos caminhar. Este sentido, no fundo, é muito importante neste momento, passados 2 anos da entrada da reforma, fazermos uma dupla análise, que é sabermos exatamente, no fundo, em que estrada estamos. Acho que é uma questão, no fundo, a Justiça Executiva está num ponto de, como outros, num ponto de separação de águas, digamos assim, e podemos ter 2 estradas, e uma delas leva para um caminho, que é o que se chama aqui o caminho prospectivo, é, no fundo, saber para onde nos leva a estrada, para onde estamos neste momento, e quando digo para onde estamos, tem a ver com a questão de análise jurídica, mas também tem a ver com a análise prática de aplicação daquilo que são os princípios jurídicos, as regras jurídicas ao concreto, e também tem a ver com o caminho que eventualmente poderíamos estar ou poderemos estar com alguma alteração mais ou menos profunda ou mais ou menos pontual que seja feita. Portanto, qual é o sentido programático que nós podemos esperar do caminho onde estamos? É este, basicamente, o contexto que queria aqui pensar convosco. No fundo, fazemos aqui uma reflexão, cerca de 2 anos depois de termos um Código de Processo Civil alterado, que introduziu aqui algumas alterações neste ponto concreto e, 13 anos depois de termos um regime executivo diverso, fazemos um ponto da situação reflexivo sobre a situação da execução em Portugal e do caminho em que estamos.
Sabemos todos que a grande alteração, chamo-lhe aqui revolução, aconteceu em setembro de 2003, com o Decreto-Lei 38 de 2003, que introduziu um modelo de impulso processual executivo pelo agente de execução. Nesta altura, refiro aqui, falava-se ainda em solicitador de execução, depois em 2008 a denominação foi alterada para agente de execução, mas desde 2003 que temos um profissional externo, de natureza liberal, a exercer funções que tradicionalmente eram funções do sistema judiciário interno e isto foi feito em 2003, claramente apanhando um caminho que vinha de 95 com um alargamento muito grande dos títulos executivos feito pela alteração do 329 a 95, que, portanto, tornou mais patente a incapacidade do sistema público de responder às solicitações executivas, que manifestou e afirmou um propósito de eficácia e consagrou uma reserva jurisdicional daqueles pontos que foram entendidos como essenciais à salvaguarda dos direitos que se confrontam também em processo executivo. Refiro aqui, faço aqui esta chamada de atenção, porque acho que não deixa de ser curioso recordarmos aqui as afirmações do preâmbulo do legislador de 2003, quando dizia que o processo era excessivamente jurisdicionalizado e esta rigidez tem obstado à satisfação em prazo razoável dos direitos do exequente. Isto é um dos fundamentos. Os atrasos do processo de execução, dizia também o legislador do preâmbulo da altura, têm assim traduzido uma verdadeira denegação de justiça, colocando em crise o direito fundamental de acesso à justiça. E a reforma atribuiu aos agentes de execução a iniciativa e a prática dos atos necessários à realização da função executiva, a fim de libertar o juiz de tarefas processuais que não envolvam uma função jurisdicional e os funcionários judiciais de tarefas a praticar fora do tribunal. Portanto, este era o quadro claramente definido em 2003. Assumia-se que o sistema público não conseguia responder, não era eficaz, foi mantida uma reserva jurisdicional e foi afirmada uma necessidade de tornar eficaz, porque haveria uma quase denegação de justiça pelo acesso ao sistema público e pela forma pública de concretização e realização coativa de direitos declarados, que, por sua vez, tinha sido grandemente alargada desde 95. As ideias básicas, portanto, eram estas: desbloqueio da ação executiva, manutenção de um processo executivo judicial, externalização dos atos executivos, portanto, claramente estamos a falar de externalização de atos, não de processo, e reserva de atos jurisdicionais desse processo ao juiz. Ficava aberto um caminho de desjudicialização, terá sido um primeiro passo, um caminho de desjudicialização, e eu quero sentar este ponto, parece-me que é um ponto importante, saberem que se o caminho que temos feito é para continuar, voltando um pouco atrás no sentido da desjudicialização, se continuamos em fase de externalização de atos, ou já estamos verdadeiramente numa externalização processual e uma judicialização pontual da execução. Isto, voltando um pouco atrás também, pode ser uma questão meramente conceptual, mas claramente impõe que façamos uma análise do ponto em que estamos e do ponto para onde caminhamos. Este contexto funcional das execuções que refiro aqui como ponto 2, portanto, ultrapassando a questão histórica, meramente para nos situarmos, para nos começarmos a situar, e indo à questão da função do processo executivo no contexto do ordenamento jurídico, parece-me que é importante porque traça o pano de fundo desta discussão. E discutirmos meramente ao nível da exegese e das normas concretas e esquecermos este pano de fundo, muitas vezes, até porque muitas vezes este pano de fundo é apresentado de forma errada. No fundo, a pergunta é esta: para que serve o processo executivo civil no contexto do ordenamento jurídico? Podemos responder a 3 níveis. Evidentemente que a eficácia coativa do direito é uma decorrência do jus imperi, a necessidade e a possibilidade de realização coativa de obrigações que foram declaradas. Passou-se há muito, foi ultrapassado aquele dogma liberal de que a mera consagração de direitos por códigos e por leis mais ou menos abrangentes e até a sua mera declaração prática realiza o Estado de Direito. O Estado de Direito hoje em dia é patente que só se satisfaz com a eficácia, com o efetivo exercício e efetiva eficácia de direitos. Portanto, o tecido executivo faz parte do tecido central do ordenamento jurídico. Direitos meramente declarados, seja proclamados legalmente ou constitucionalmente, seja declarados já em concreto judicialmente,
hoje em dia é patente para qualquer cidadão, para qualquer observador, que não satisfazem um Estado de Direito funcional e democrático. Só um Estado que garanta a efetiva consagração, o efetivo exercício e a efetiva realização de direitos se pode afirmar como um Estado de Direito. E será que a execução serve para meramente como um mecanismo de exercício e de cobrança de créditos já declarados? É que, a ser assim, podemos afirmar o tal favor creditórios que aqui refiro, que o processo, no fundo, existe para satisfazer um credor e, portanto, naturalmente, podemos abrir ou fechar, consoante o entendimento que tenhamos, mais a porta a processos ou afirmações de privatização ou não. Se entendermos que, no fundo, o sistema está funcionalizado à satisfação dos direitos de um credor, eventualmente poderemos ir num caminho de afirmação de que a reserva jurisdicional será minimalista. Se tivermos uma abordagem do processo executivo mais abrangente, poderemos ter uma resposta contrária. Qual é a resposta que eu dou a isto? É que não deve haver uma confusão entre a função coativa, que é natural do processo executivo, realização coativa de uma obrigação, e o favor creditório. O favor creditório, se for analisado ou afirmado de forma equivalente àquele que foi afirmado no direito do trabalho, no direito laboral, como favor laboratórios, no fundo, sempre que há uma dúvida, a exegese e a hermenêutica devem ser interpretadas no sentido de favorecer o trabalhador, quanto a mim não existe em direito, em processo executivo. As normas são interpretadas de acordo com os princípios que as regem, com o enquadramento sistemático, racional, histórico, teleológico que tenham, não são necessariamente interpretadas e aplicadas dando preferência à posição do credor. Evidente que o processo é impulsionado por um credor e existe um enquadramento legal que o comporta, mas não mais do que isto. Até, em alguns casos, até poderemos fazer a afirmação contrária, porque algumas normas, como por exemplo, refiro aqui o artigo 738, todas as normas que fazem referência a direitos fundamentais, por exemplo, quanto a penhora de rendimentos, aduzem exatamente a razão contrária, ou seja, que quando estão em causa direitos fundamentais mais relevantes, designadamente o direito à subsistência própria, que pode ter a ver com a vida, com a dignidade humana, com a integridade pessoal e familiar, esses direitos, quando conflituantes com o direito do credor, introduzem e instituem limites fortes ao direito de cobrança coativa ou realização coativa do direito que é do credor. E, portanto, não afirmo também o contrário, que existe um favor interpretativo do executado, mas a existir em algumas normas será este e não o outro. Quanto a mim, volto a dizer, não existe nenhum favor interpretativo. Importa também contextualizar a função executiva, ultrapassando esta questão do favor creditórios, na questão dos direitos fundamentais. Esta área é uma área muitas vezes afirmada como menos nobre face à área declarativa, e até por isso, dizia o Dr. Jaime há pouco, que é uma área que tem merecido até dos organismos de gestão menos importância na afetação de recursos e de quadros, também talvez eventualmente por essa importância relativa, mas não deixa de ser a área que na prática e no concreto, lá está no quadro de um Estado de Direito atual, mais fortemente e mais diretamente afeta direitos fundamentais. Por ordem inversa da importância de frequência, património, proteção de domicílio, direito à habitação, saúde e integridade física e até a dignidade da pessoa humana. E é, por isto, uma área que deve merecer uma atenção e um critério totalmente diverso daquele que tem merecido na prática de forma tradicional. A ligação da função executiva e da economia também cria aqui algumas dúvidas e que devem ser explicadas. Muitas destas reformas e muitos destes enquadramentos legais e conceptuais de sistema têm a ver com isto. Têm a ver com a afirmação não só de que a função executiva e de que a área executiva serve o interesse do credor, serve para a realização do interesse de um credor, mas também que a eficácia é o único vetor a considerar e que a própria saúde da economia, a própria eficiência do sistema económico depende de uma função pública de cobrança de dívidas regular. E, portanto, faz-se esta associação, no fundo, afirmando a seguinte ideia em síntese:
Uma execução desbloqueada é uma execução funcional. Uma execução funcional promove saúde económica e, portanto, devemos atalhar os desbloqueios e fomentar tudo o que seja em prol da eficiência entendida quase restritamente. Primeira coisa que é preciso ter noção quando se faz este tipo de afirmação, que em si não deixa de ter fundo de verdade, não é? Mas é ter a noção de qual é a efetiva responsabilidade de um sistema de cobrança de dívidas civil em qualquer ordenamento. E este tem a ver com o artigo 601 do Código Civil e com a capacidade do credor no momento em que a dívida é constituída e no momento da cobrança. Portanto, o sistema só é responsável por dívidas que sejam cobráveis, ou seja, que sejam suportadas por património no momento do acionamento judicial ou privado. Afirmar-se que o sistema económico é disfuncional quando, à partida, um determinado crédito não tem garantia, não é uma disfunção do sistema judicial ou do sistema executivo, se fosse privado. É uma disfunção da organização económica e da desorganização jurídica do operador económico que não teve o cuidado de acautelar devidamente a sua livre contratação e dar correta aplicação ao princípio da autonomia privada, ou pelo menos fê-lo de forma descuidada. Isto, infelizmente, no nosso país, é a regra comum. Temos um tecido económico desorganizado que muitas vezes contrata sem cuidado e depois imputa as consequências dessa falta de cuidado ao sistema judicial, como se o sistema judicial pudesse responder aquilo que à partida não é sua responsabilidade, porque não tem garantia que possa ser dada ao operador privado. Este princípio, de algum modo, foi consagrado recentemente com a introdução do procedimento pré-executivo, chamado PEPEX, que no fundo diz isto: o sistema executivo não serve para declarar incobrabilidade de dívidas. Quem quer declarar incobrabilidade de dívidas, designadamente para recuperação de IVA, para efeitos fiscais, de imputação de prejuízo, etc., tem um procedimento pré-executivo, é-lhe emitida uma certidão no final, que para todos os efeitos tem o relevo fiscal e não vai sobrecarregar e impor ao sistema uma atividade que o sistema não necessita e para o qual não está funcionalmente adequado. Outra questão muito importante neste contexto da relação economia-função executiva tem a ver com a necessidade de devidamente ponderar esta ideia de que todas as cobranças e todo o procedimento de cobrança é necessariamente favorável a um bom funcionamento da economia. E existe uma situação que eu chamo aqui de paradigmático, que nos deparamos normalmente em Sintra, que tem a ver, que uso aqui o termo small claims, não em sentido técnico, que o Sr. Professor até há pouco referiu do Regulamento 865/2007, que são as chamadas ações de pequeno montante, mas no fundo situando aqui o tal limite das dívidas até 10 mil euros, que é o patamar da ação de pequeno montante, e que no fundo a situação é esta. Temos uma cobrança executiva de uma small claim, portanto de uma dívida não garantida, não privilegiada, pode ser até uma dívida civil de condomínio, pode ser uma dívida comercial de uma operadora de telemóvel, como temos muitas em Sintra, situações desse tipo, em que a execução começa com uma penhora de um imóvel. Imóvel esse que está honorado por uma garantia hipotecária e, pelo sistema executivo que temos, como sabem, de convocação dos credores hipotecários, se converte supervenientemente numa execução hipotecária em sentido próprio. Isto é verdadeiramente tortuoso nos casos em que o crédito está a ser cumprido. Ou seja, o credor hipotecário não tem interesse em acionar aquela garantia, é meramente empurrado para o acionamento. O credor que impulsiona a execução e que propôs a execução, pela desvalorização também do mercado hipotecário, não vai cobrar qualquer valor daquela dívida e por aquele processo. O credor hipotecário vai ter que assumir um prejuízo porque vai cobrar meramente de forma parcial a sua dívida, quando não o queria fazer, e o executado vai ser privado eventualmente da sua habitação e do direito à habitação própria e da sua família, sem proveito para o execuente, sem proveito para o credor e sem necessidade própria. Ou seja, o sistema, na prática, funcionou sem interesse para ninguém, eventualmente que não seja para o agente de execução. E isto é claramente uma disfunção do sistema, que o sistema não pode permitir.
e que, no fundo, também, e voltando aqui ao ponto, afirma de forma clara que não é a mera eficácia que garante o bom funcionamento da economia. Há uma outra afirmação que é feita muitas vezes e que também importa esclarecer, ou pelo menos afirmar uma reflexão contrária, que tem a ver com esta ideia, que no fundo é sempre a mesma, de que o sistema está ao serviço dos credores e que, portanto, não se ganha muito em ter um processo judicial ou jurisdicional em excesso, porque na prática o sistema está a ser colonizado pelos litigantes de massa. Os litigantes de massa, quando contratam, já imputam o risco do incumprimento ao próprio lucro, em termos atuariais que fazem ao lucro contratual, e, portanto, no fundo o sistema está a funcionar sem necessidade. O credor de massa não precisa do sistema, o que vai ter ali é um sobrelucro da cobrança. Portanto, isto não tem eficácia prática nenhuma. Só que isto parte de um erro de base, que é o meu, que é o seguinte, é que é que o litigante, o processo executivo não serve para satisfazer necessariamente o credor e, portanto, o processo executivo serve para aplicar a lei, aplicar o direito àquele caso concreto de acordo com as regras que existam. E, portanto, não está necessariamente funcionalizado, bem pelo contrário. Os direitos do credor têm que ser avaliados quanto ao crédito, quanto ao seu limite, quanto à sua definição, etc. Concluindo este ponto, não resta, porém, não deixa de ser verdade e não podem restar dúvidas que o relevo económico e a relação entre a função executiva e a economia é relevante e basta ver este é o valor de dívidas em cobrança na secção de execução de Sintra. São 3.375.049.000 euros. Portanto, e estamos a falar de uma comarca importante no nosso ordenamento, mas não deixa de ser uma pequena parte do universo nacional. Portanto, estamos a falar de muitos milhões de euros, de muito relevo para o tecido económico nacional. O que é um sistema executivo, portanto, funcional? É um sistema executivo apto, ou seja, é aquele sistema executivo que rejeita as pretensões executivas quando não existe à partida a possibilidade ou capacidade de realizar a obrigação. É um sistema eficaz, ou seja, é um sistema que se organiza de modo a prosseguir a realização possível da obrigação da forma mais rápida e menos onerosa possível. E é um sistema adequado e proporcional. Ou seja, os direitos afetados pela atividade executiva são na menor proporção que seja necessária à satisfação dos seus fins. Este é o sistema executivo que nós queremos. Depois poderemos dizer se o temos já e se pode ser mais privatizado ou menos privatizado. Mas isto é o que nós queremos. Não queremos um sistema executivo que funcione para satisfazer sempre o credor, não queremos um sistema executivo que acriticamente impulsione os processos, queremos um sistema executivo apto, eficaz e proporcional. Aqui um pouco que o tempo vai esquecer. Será que temos isto em Portugal? Portanto, vamos agora finalmente chegar ao ponto mais concreto desta análise, ou mais... Temos que fazer aqui dois enquadramentos. Temos claramente a situação atual, e é por isso que a reflexão é importante, temos aqui uma situação de indefinição, quanto a mim, ainda clara. Esta indefinição, quanto à posição dos intervenientes, é de base legal, jurídico-legal, e é também uma indefinição prática, ou seja, uma indefinição que nasce desta tal indefinição legal e que se traduz na prática na incapacidade ou na dificuldade dos diversos agentes, seja juízes, seja advogados, seja agentes de execução, de saber qual é exatamente o papel de cada um e quais são os limites da atuação de cada um. Começamos logo aqui com este artigo. Este artigo é muito importante, é uma das grandes dúvidas. O artigo 551, número 5, diz que o processo executivo corre em tribunal quando seja requerida ou decorra da lei a prática de ato da competência da Secretaria ou do juiz e até à prática do mesmo. Depois, o artigo 719 estabelece o princípio da condução do processo pelo agente de execução e o 723, como sabem, estabelece a regra dos atos, ou estabelece quais são o elenco de atos da competência do juiz. Podemos olhar para este preceito, para esta conjugação destes preceitos e dizer assim, temos então atualmente um processo executivo que não é judicial. O artigo 551 diz que corre em tribunal só quando for necessária a prática de ato judicial, portanto, não corre em tribunal, é um processo do agente de execução, seria remetido a tribunal quando se fosse suscitada alguma questão passível de decisão judicial,
Poderia ser, é um processo que isto é um facto, é um dado, que pode iniciar-se e ser extinto sem intervenção do juiz. E, portanto, o juiz de execução seria como que uma espécie de um juiz de instrução a quem o processo era remetido para a prática de determinados atos ou determinadas questões quando suscitadas. Além de outras utilidades, este sistema teria a utilidade prática de mitigar o peso absolutamente avassalador da pendência executiva nos tribunais portugueses, que equivale a 70% ou 80% das pendências totais e, portanto, se apenas quando o processo fosse judicial, quando fosse submetido à prática de atos, se calhar teríamos aqui uma redução imediata de 50% ou 60% da pendência nacional. Mas, claro que não é nesse nível de análise que nós podemos centrar a atenção. Interpretando sistematicamente, não deixamos de ter execuções que são uma espécie de distribuição, isto é um dado de facto, o artigo 212 elenca-os como os tipos de formas de processo a distribuir. Há duas formas de processo elencadas de processo executivo comum, o sumário e o ordinário, que depois se remetem para a prestação de facto e para a execução de entrega de coisa certa. Existe uma tramitação eletrónica que é regulamentada expressamente nos sítios, exatamente do mesmo modo que qualquer processo declarativo. Portanto, e temos um artigo 723 que, além das alíneas, estabelece um princípio geral que o juiz deve ter todas as intervenções que a lei permitir. O que é que eu concluo daqui, e há quem possa tirar a conclusão contrária, e há certamente quem tire. Em primeiro lugar, é que o processo, esta é uma questão importante, o processo executivo é o processo dos sítios. O suporte do CISAIS-PES não é um processo executivo. É uma base de trabalho, é um instrumento de trabalho, mas não é um processo executivo. Isto parece conceptual, mas não é. Porque acontece muitas vezes que há muitos atos que estão no CISAI e não estão nos sítios e, portanto, para todos os efeitos, não são atos processuais. O processo não entra e sai do tribunal cada vez que é suscitada a prática de ato pelo juiz. O agente de execução, quando solicita a prática de atos, não remete o processo, solicita apenas a prática de atos. O processo não nasce e não se extingue cada vez que esse ato é praticado. E o juiz pode, e digo eu que deve, praticar atos oficiosamente, sempre que entenda que há alguma questão que a tanto o imponha, designadamente este conhecimento oficioso. Este conhecimento oficioso. A conclusão que eu tiro daqui é que este processo, hoje em dia, é inequivocamente judicial. E até me surpreende que haja quem afirme o contrário. Mas temos um problema interpretativo com este artigo 551, número 5, que, no meu entendimento, está aqui o Sr. Professor, eventualmente depois em debate, não sei se poderá esclarecer ou avançar alguma coisa, no sentido interpretativo, para mim pode eventualmente ter alguma função, no sentido de poder ter uma aplicação gestionária que não altera a forma do processo e, principalmente, se entender que tem uma razão de fundo, então temos que fazer aqui uma interpretação corretiva, para não dizer abrogante, dizendo que, enquanto tivermos uma forma de processo executivo regulada no Código de Processo Civil, uma portaria de regulamentação de um processo idêntico ao processo declarativo, tivermos uma forma de distribuição, não podemos dizer que não temos um processo judicial. E isto faz toda a diferença. E esta diferença e esta indefinição tem-se traduzido na prática. E este agora é o ponto que vos queria chamar a atenção e é um ponto talvez de maior interesse para todos nós, que tem a ver com a maior ou menor natureza jurisdicional, consoante a opção concreta e o caminho que vai sendo dado por agentes de execução, por advogados e por juízes. Os agentes de execução têm a competência base do artigo 719, portanto, praticam todas as diligências, exceto aquelas que são aí definidas, e têm no artigo 723 a possibilidade oficiosa de jurisdicionalizar algumas questões quando tenha dúvidas, quando entenda que carecem de decisão judicial. Portanto, começamos aqui a ter a primeira divergência, os agentes de execução mais independentes, aqui no sentido mais afoitos, que seguem sem fazer grandes dúvidas ou sem colocar grandes dúvidas, e há aqueles agentes que, a qualquer ponto, colocam uma dúvida, entendem que estão aqui num terreno mais pantanoso e colocam a dúvida ao tribunal. E depois, por outro lado, voltamos a uma nova indefinição, já vou tratar à frente, que é a indefinição da posição do juiz. Há juízes que entendem que faz parte da sua função esclarecer o agente de execução e trabalhar em conjunto e dar algum apoio, e há juízes que entendem que a competência do agente de execução maximizam o entendimento de quais são do elenco de competências do agente de execução e até sancionam perguntas que entendem impertinentes. Portanto, entramos às vezes aqui numa certa esquizofrenia do agente de execução, quando faz muito,
é demasiado afoito, quando pergunta é sancionado com multa e, portanto, quer dizer, para os próprios agentes eu admito que isto não é fácil. Temos também o próprio contexto da atividade, da responsabilidade pela atividade dos agentes de execução. Temos aqui um acordo muito importante, que aqui refiro, do SCJ de abril de 2013, que afirma que a responsabilidade do agente de execução é responsabilidade civil geral e, portanto, não é uma responsabilidade civil por ato do Estado. Isto segue esta lógica de privatização e, portanto, para todos os efeitos, é a lógica liberal a impor-se, a fazer pelo menos algum caminho. Para as partes e para os mandatários, a questão é exatamente a mesma. Não tenho tempo para abordar isto, mas o ponto nevrálgico, ou um dos pontos nevrálgicos da reforma é exatamente este. Qual é a relação mandatário-agente de execução? Qual é o âmbito de instruções e de liberdade que é dada pelo mandatário ao agente de execução? E no sentido contrário, qual é a capacidade do agente de execução, a verdadeira capacidade de agir por si e não ser condicionado pelo mandatário, no bom ou no mau sentido? E qual é o estatuto do agente de execução no fundo? Há aqui questões de definição que têm a ver com a objetividade, com os honorários, com as despesas, com o interesse na cobrança e com outros. Importa ter sempre em atenção, e para os advogados que aqui estão presentes, que toda e qualquer decisão do agente de execução pode ser objeto de reclamação para o juiz, que tem o dever de a decidir em 10 dias, sem recurso. E, portanto, o mandatário, mesmo perante um entendimento mais privatístico da execução, pode e deve, se entender, jurisdicionalizar o processo, colocando ao juiz todas as dúvidas e reclamando e pondo em causa todos aqueles atos que entenda que contendem com os seus interesses. E, finalmente, temos o ponto definitivo, que é a posição do juiz na execução. E aqui as dúvidas, mais uma vez, são muito sensíveis. Eu arrumo aqui a questão em dois tipos de intervenção. Temos o juiz que eu chamo de liberal, que é o juiz que lê a sua permissão e entende a sua função num sentido restritivo. Faz uma aplicação estrita das alíneas do artigo 723, faz uma interpretação restritiva da admissibilidade da apreciação judicial das questões suscitadas e até sanciona com maior facilidade quando entende que a questão não é pertinente, e tende também uma interpretação literal restritiva das normas processuais. Portanto, este é o juiz que pugna ou defende uma intervenção mínima no processo executivo. E temos o juiz, que podemos chamar o juiz regulador, que assume uma função de supervisão de todo o processo, e não só daquele processo, mas de todo o acervo processual, e que assume a supervisão, mesmo que oficiosa, de todo o processo executivo. Especialmente naquilo, voltando ao enquadramento da função, que são os seus marcos centrais. Portanto, a avaliação dos títulos, quando não imposta por lei, por exemplo, nos processos sumários, e temos o princípio da possibilidade de rejeição nos casos em que não houve despacho liminar em qualquer fase do processo, na avaliação das comunicações, que é um dos problemas centrais e que existem em muitos processos, é pura e simplesmente ter-se a consciência que aquele que é afetado e de forma muitas vezes violenta nos seus direitos pode nem conhecer o processo, nos atos de penhora e nos atos de venda judicial. Um juiz que olhe para a sua função com este tipo de entendimento tenderá a assumir um controle maior da execução. E isto também se tem traduzido na jurisprudência. Portanto, este entendimento mais liberal ou mais regulador também está em tensão na prática, está em tensão nos tribunais de primeira instância e está em tensão também nos entendimentos dos tribunais superiores quanto a diversas questões. Eu trago aqui algumas, o meu colega depois trará outras na questão mais concreta da venda judicial. Portanto, eu aqui citaria o problema da citação. Nós entendemos em Sintra, e podemos afirmar, que claramente ao dizer isto também fica subjacente, quer eu, quer que o meu colega, identificamos claramente como uma postura reguladora do processo, mas fazemos, para nós é uma aferição básica, a aferição do ato de comunicação, porque o grande risco situa-se logo aqui. O executado não ter conhecimento contra si corre um processo. Isto é muito frequente, por exemplo, na área de Sintra temos uma população imigrante muito importante e, portanto, há muita gente que, por simplesmente, saiu, deixou a casa, formalmente está lá alguém que até assina um aviso de recepção, mas é um primo, é um familiar qualquer, e portanto, se esta base não for feita oficiosamente, não é expectável que o seja por impulso da parte. Falta de citação é de conhecimento oficioso. Temos aqui um acórdão estritamente na execução, que entende que esta é matéria de poder-dever de conhecimento jurisdicional.
Quando não o é, nós, em Sintra, aplicamos o mesmo princípio do processo civil declarativo, da revelia de 566. Se verificamos que a citação não está regularmente efetuada, mandamos repeti-la. Mas temos, por exemplo, aqui em sentido contrário, a impossibilidade, manifestada aqui neste acordo que aqui está citado, a impossibilidade do juiz de execução conhecer oficiosamente a dispensa de publicação de anúncios, porque é afirmado neste acordo, isso é uma competência estrita do agente de execução. E este tipo de dúvida manifesta-se, podíamos aqui indicar, outros arestos de tribunais superiores, num sentido e noutro. A penhora é exatamente a mesma coisa. Temos, sinteticamente, aqui esta questão da admissibilidade de penhora noutros bens antes da venda, que é a questão da manifesta insuficiência. Nós temos este entendimento, é um entendimento comum, que a penhora, esta afirmação da manifesta insuficiência de penhora de um bem hipotecado para permitir a penhora de outros bens só é possível num juízo jurisdicional, num incidente para tanto declarado. Os agentes de execução, muitas vezes e muito frequentemente, prosseguem de imediato numa execução hipotecária penhora de vencimentos porque entendem que é manifesto, face ao valor do mercado, face à situação do mercado imobiliário, é manifesta a insuficiência daquele bem para a satisfação daquele crédito. Nós, nesses casos, ordenamos o levantamento dessas penhoras por ilícitas até afirmarmos, incidentalmente, a manifesta insuficiência. E temos aqui este acordo, por acaso ainda não foi publicado, que sufraga este entendimento. Temos também determinado levantamento oficioso de penhoras ilícitas e temos aqui uma regra que consagramos até já em provimento, portanto foi um entendimento comum, que temos um extenso provimento de serviço, que eventualmente alguns fatores podem conhecer, que diz, quanto a isto, que as tais situações de penhoras inaptas, ou seja, aquele tipo de penhoras exatamente de small claims, a tal situação das small claims, em que entendemos, o agente de execução deve fazer um juízo de prognóstico sobre se aquela penhora de bem imóvel será apta a satisfazer no todo ou em parte aquele crédito exequente. Se o não for, aquela penhora não é admissível e deve ser levantada. E, portanto, isto para nós foi de tal forma pacífica que consagramos esse entendimento num provimento de serviço. Estou mesmo a concluir. Exatamente o mesmo quanto à avaliação dos títulos, recurso mais abrangente ao artigo 734, e temos aqui, já quanto à admissibilidade de cumulação, também a afirmação por este acórdão de que a decisão de admissão de cumulação, portanto a definição, o alargamento do objeto da execução, também deve ser em decisão judicial e não pode ser decisão oficiosa do agente de execução, que também é muito comum o agente de execução dizer, quando caiu uma nova data de condomínio, houve um novo incumprimento, o agente de execução, então a execução deixa de ser por 5.000, passa a ser por 10.000 e por isto vou penhorar este ou aquele bem em aditamento. Nós entendemos claramente, lá está nesta perspectiva jurisdicional, ou jurisdicionalizante, que deve ser o agente, deve ser o juiz a decidir este tipo de questões. Quanto à avaliação de venda, então é um caso paradigmático, o meu colega vai tratar desses pontos. E aqui temos muitas dificuldades, muitas dúvidas, e é um dos pontos centrais em que a avaliação judicial se manifesta. E, portanto, concluo, abrindo o debate depois para aquilo que queiram colocar, dizendo assim, temos claramente hoje em dia um processo judicial, um processo que está indefinido quanto a mim ainda legalmente, e está indefinido, mas principalmente está indefinido na prática. Portanto, temos uma pleia de entendimentos, temos uma pleia enorme de agentes de execução a trabalhar de uma maneira, de juízes a trabalhar de outra maneira, de mandatários a terem entendimentos e terem consonância de posições com agentes de outra, e, portanto, isto carece de alguma definição. O que eu queria chamar a atenção é que estes entendimentos têm consequências. Portanto, é a tal resposta, são os tais dois caminhos que nós temos. É saber para onde é que este caminho nos está a levar e, eventualmente, sabermos se este caminho nos está a levar para algum lado positivo. Voltando, só para concluir, à resposta à pergunta que deixava o legislador de 2003, quando diz que havia denegação de justiça no sistema público em 2003, pode-se perguntar agora em 2016 se a denegação de justiça não é a mesma, ou não é pior, ou melhorou qualquer coisa. E é isto que temos todos que pensar. Para onde é que vamos, para onde é que deixamos de ir? E com isto terminei.